Mas vamos lá, Atos 16. Atos 16. Aqui o Paulo passou aqui junto com o Silas por várias cidades. E ele chegou numa aqui que tem algo que me chamou a atenção. Ele até foi impedido de entrar em algumas que o Espírito Santo impediu. Ele disse: não, você não vai nesse lugar. Ele queria ir para a Ásia Menor. Ele disse: não, você não vai lá não. Ele queria ir numa cidade. O Espírito Santo: não, você não vai. Você não vai pregar aqui. Isso aí era Deus que está conduzindo. Não se sabe porque Deus não quis que Paulo pregasse naquele lugar, naquele dia, para aquele povo. Ele sabe. Só que ele foi a um determinado lugar, e no versículo 14, mas eu vou pegar aqui o 11 para a gente entender, 11 não, 12 para a gente entender. Era uma caminhada, estava passando por várias cidades. Capítulo 12 em diante diz assim: e dali para Filipos, quer dizer, saíram de uma cidade e foram para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então chegamos naquela cidade, e no sábado, nós sabemos que os judeus levavam o sábado, guardavam o sábado. Paulo era judeu, então mesmo que eles não estavam guardando ali o sábado como os judeus guardavam, mas eles tinham o hábito de sair para orar. E eles saíram para orar, e eles escolheram ali um lugar na beira de um rio, que eles iam lá orar, que saímos para a porta da beira do rio, onde se costumava fazer oração. Eles costumavam orar ali, né? Na beira do rio. Deve ser, é legal, né? Ouvindo o barulho das águas, aquela fundo, assim, de fundo tinha o barulho das águas correndo. Aí diz: então assentando-nos, ou melhor, onde costumava fazer oração. Então assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então tinha algumas mulheres e eles estavam orando, e de repente começaram a pregar. Aí diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui nós temos uma mulher que servia a Deus, mas ela deveria servir no sentido dos judeus, que era naquelas tradições antigas do Velho Testamento. Isso que ela servia a Deus. Só que ela precisava o quê? Ela precisava do Evangelho, porque o Evangelho traz a salvação em Cristo. Os judeus traziam a lei de Deus, logicamente, foi passada por Moisés, tudo que é certo. Nós conhecemos que é o Velho Testamento, os profetas. Ela com certeza servia naqueles mandamentos que tinha, mas faltava ainda ouvir a salvação. A salvação vem em Cristo. Então Paulo começou a pregar para aquelas mulheres. Agora, o que me chamou a atenção, e eu quero passar para você, e hoje no dia que oramos pela família, todos nós queremos nossa família salva, todos nós queremos falar de Jesus para elas, mas o que me chamou a atenção é o que aconteceu com essa mulher. Depois você vê que essa mulher se converteu, foi batizada, se converteu ao Evangelho, que ela já servia a Deus, mas estava sem o Evangelho, né? Então ela foi batizada e recebeu até os discípulos ali na sua casa, ficou cuidando deles enquanto eles estavam ali. Mas o que me chama a atenção é que diz que o Senhor, Deus, abriu o coração dela para ouvir o que Paulo dizia. É isso que me chama a atenção, irmãos. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, 22, ele diz o seguinte, eu vou voltar para cá, mas vamos ver aqui o que Jesus fala em Lucas. Porque isso aqui serve para nós nos orientarmos, para orarmos. Tem gente que está orando pela família, mas sem orientação bíblica. E nós temos que ter a compreensão da palavra de Deus para fazer uma oração, vamos dizer assim, perfeita em Deus. Uma verdadeira oração de fé,
O que é uma oração de fé? Uma oração feita sobre o entendimento da palavra. O secreto da palavra diz isso, tem isso. Lucas 10, capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, 22, Jesus disse assim: tudo por meu Pai me foi entregue. Então tudo por meu Pai foi entregue, me foi entregue. Quer dizer, tudo está na mão de Jesus. Deus entregou na mão dele. Aí ele diz: e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então entenda bem, o pregador pode pregar, o pregador pode ser bom em oratória, mas ele não vai convencer ninguém a crer em Deus se Deus não se revelar, ou se o próprio Deus não revelar. Por isso que Jesus disse que é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo é Deus. Então é Deus que convence. Essa mulher, uma mulher que servia a Deus. O Paulo saiu ali junto com Silas e outros que estavam com ele para orar. Era costume eles orarem ali. Percebeu que tinha aquelas mulheres e disseram: vamos pregar o Evangelho para elas. Havia ali uma mulher temente a Deus, que servia a Deus, mas que não conhecia ainda a salvação, que é Jesus. Então eles foram pregar para elas. E para ela conhecer essa salvação e crer, o que foi necessário? Paulo apenas falar? Não. Lógico que foi necessário falar, mas não só isso. Foi necessário que Deus, o próprio Deus, lhe abrisse o coração. O que eu quero trazer para você hoje? Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que falar de Jesus para a nossa família. Mas quem vai abrir o coração deles para eles entenderem e crer é o próprio Deus. Não é você. Não adianta você se sentir culpado se alguém não quiser ouvir. Você tem que se sentir culpado de não ter falado. Não, eu nunca falei, eu fiquei com vergonha, eu fui tímido. Aí é complicado para nós, porque vai ser cobrado isso, se nós nunca falamos. Mas quem vai fazer a obra de conversão é o Espírito Santo, porque só Deus pode se revelar. Se Deus não se revelar, se Deus não abrir o coração de uma pessoa, não se revelar para ela, você fala e nada adianta. O apóstolo Paulo é o exemplo que ele chegou numa cidade, ficou lá 3 meses pregando, discutindo com aqueles camaradas. Ninguém se converteu, Deus não fez milagre nenhum. Aí ele saiu dali, foi para outro lugar, as pessoas ouviram a palavra de bom grado, receberam a palavra, e ali houve maravilhas, a ponto que as pessoas levavam até lenços e aventais de Paulo, colocavam sobre o doente era curado, demônios saía das pessoas, era liberta. Quer dizer, porque creram, porque Deus abriu o entendimento daquele povo, aquele povo teve um coração que recebeu de bom grado, e Deus foi abrindo, e tem o seguinte: Deus vai abrir o coração de quem? De quem Deus sabe que está pronto para ouvir, que recebe a palavra de bom grado. Se o camarada é oposição, não quer nada, é orgulhoso, soberbo, Deus não vai trabalhar no coração de quem não quer nada com ele. Ele até sabe quem são os deles, Deus sabe. Eu e você não sabemos. Nós temos que pregar para todo mundo, nós temos que orar por todos, porque nós não sabemos quem vai se converter ou não. Tem gente que hoje está numa forte oposição ao Evangelho, mas um dia vai cair em si e vai entender o Evangelho, vai crer e vai assumir, e vai ser uma bênção. Tem gente que não, tem gente que nunca vai abrir o coração para o Evangelho, vai estar sempre no seu orgulho, na sua soberba. Você vai pregar e nem o próprio Deus vai abrir aquele coração, porque ele está muito duro. É um coração de uma pessoa que não quer nada com Deus. Pastor, mas como eu vou identificar uma pessoa desse jeito? Eu não sei, você não sabe, porque a gente não conhece o amanhã. Tem muita gente que hoje está na igreja, que hoje está ouvindo a palavra de Deus, que um dia foi oposição ao Evangelho, mas um dia Deus sabia, Deus conhecia, Deus usou a palavra certa, que abriu aquele coração, a pessoa, naquele que ela entendeu, caiu em si e se voltou. Outros chegaram, receberam até alegre, aquela parábola do semeador.
a pessoa chegou até, recebeu com alegria, mas ficou tão preocupada com as coisas desse mundo, tão preocupada, que aquilo sufocou a palavra, e a pessoa, meio ter recebido de bom grado, se alegrou com a palavra, mas não se converteu e continua perdido. É o caso de muitos que chegaram até a igreja, parecia que ia ser uma bênção dentro da obra de Deus, e de repente desandou completamente. Veio as lutas, veio as dificuldades, a pessoa está tão envolvida com esse mundo que não conseguiu chegar a lugar nenhum. Então nós não sabemos quem são, então nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho e orar pelas pessoas. Deus, abre o coração dessas pessoas, abre o coração daqueles que ainda estão cegos, mas que hão de crer na Tua palavra. O próprio Jesus fez essa oração. Ele disse assim: Pai, eu não oro pelo mundo, o mundo perdido, o mundo que não vai abrir o coração para Deus, mas eu oro pelos que hão de crer na Tua palavra. E quem são? Aquelas pessoas que ainda estão erradas, como Jesus mesmo disse: há muitas ovelhas minhas que ainda não estão no aprisco. O aprisco é o curralzinho das ovelhas, o curralzinho de Jesus para nos trazer para Ele. E ele disse: eu ainda tenho muitas ovelhas, estão rebeldes, estão andando aí perdidas, estão sem direção. Mas eu oro para essas, Pai, que o Senhor venha abrir o coração delas, para elas entender a palavra, compreenderem e sejam salvas. Porque ele disse: eu não oro pelo mundo. Então existe um mundo perdido, que nós não sabemos. Eu não sei quem são, você não sabe. Nós só sabemos que são aqueles que não vão de forma alguma abrir o coração para Deus, que o próprio Deus não vai conseguir abrir o coração da pessoa. Tamanha é a soberba da pessoa contrária à palavra de Deus. Vão morrer naquela soberba, vão morrer achando que estão certos, achando que são as pessoas mais perfeitas do mundo, que não precisam do Evangelho, apegados aos seus próprios conceitos, seus pensamentos, alguns combatendo o Evangelho, outros nem combatendo, alguns até achando, se agradando do Evangelho. Que coisa legal, mas nunca abrindo o coração para Ele. Isso vai acontecer, e vai morrer dos seus pecados. E esses aí Jesus nem orou por eles, nem orou. Ele disse: vocês não oram por esse mundo aí que está perdido. Ele disse: mas eu oro pelos que hão de se converter. E nós devemos orar nisso, irmãos, que Deus abre o coração. Nós devemos orar pela nossa família. Deus abre o coração deles, abre o coração, e que eles sejam essa boa terra, porque Jesus disse que existe a má terra e a boa terra. A má terra, a palavra vai chegar até a pessoa e a palavra vai ser sufocada e morrer ali mesmo. E a boa terra, ela vai produzir. Deus, que minha família seja uma boa terra, que o coração deles seja aberto pelo Senhor, pela pregação do Evangelho, que venha entender, que venha compreender. Nós vemos aqui que eles foram pregar, e aqui diz que tinha várias mulheres ali. Não fala que todas se converteram, mas todas ouviram. Mas fala aqui especificamente de uma, que Deus teve a liberdade de abrir aquele coração dela. Por quê? Porque já era uma mulher que já procurava servir a Deus, já era uma mulher que, mesmo não conhecendo a salvação de Israel, que é Jesus, mas ela já tinha um coração voltado para Deus. Então Deus abriu o coração para quê? Para que ela entendesse, para que ela compreendesse. Porque, vamos entender, essa mulher servia a Deus, mas ela não conhecia Jesus. Então ela servia diante das Escrituras, do que tinha as Escrituras, o Velho Testamento, mas sem conhecer a salvação. E diante de todos os ensinamentos que ela já tinha, tradições judaicas, então essa mulher, ela poderia muito bem, como alguns judeus, ela ser contrária àquele novo ensinamento que era o Novo Testamento, a nova aliança. Aí Deus fez o quê? Com que Deus abriu o coração dela para dar ouvidos, prestar bem atenção no que Paulo estava dizendo, até porque ela já estava presa, apesar de ela estar servindo a Deus, mas numa tradição velha, para que ela viesse abrir o coração e viesse receber aquele novo que é a salvação em Cristo Jesus. E ela entendeu aquilo, e ela foi batizada, foi salva, e ali tornou-se até uma mulher que foi cuidar da igreja de Cristo, dos pregadores, que era Paulo e Silas, recebeu na sua casa. Se recebeu, ela foi cuidar de alimentação, cuidar de moradia para eles. Quer dizer, o tempo que eles ficaram ali, aquela mulher ficou cuidando deles. Ela foi uma bênção, ela foi abençoada pelos apóstolos,
e foi uma bênção também para a pregação do Evangelho naquele lugar, para os apóstolos que precisavam de um apoio. O apóstolo Paulo, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, como ele saiu, o ministério dele era itinerário, então muitas das vezes chegava na cidade e ele se dedicava a trabalhar uma parte do dia, fazendo até tendas, a Bíblia diz que ele construía, para vender, para ganhar um dinheiro, que precisasse se alimentar. Até que alguém se dispunha a ajudá-lo, para ele não precisar trabalhar com as próprias mãos e receber uma ajuda de fora, para ele pregar em tempo integral. Você vai ver, agora eu não lembro qual a carta de Paulo que ele fala isso, você acha que é lá em Filipenses, fala dos próprios cristãos da Macedônia que fizeram isso. Ele estava num determinado lugar e ele estava trabalhando ali durante uma parte do dia para se manter, e sobrava um tempo, ele ia pregar. Aí ele disse: até que vocês mandaram recursos, e aí eu me entreguei à pregação o tempo integral. Quer dizer, o propósito de Paulo era estar em tempo integral pregando o Evangelho, só que muitas vezes ele tinha que trabalhar para se manter também, aí tinha que dividir uma coisa ou outra, mas o propósito, ele sabia da grandeza do Evangelho, ou melhor, da urgência de pregar a palavra, ele precisava de tempo integral. Tem até aquelas pessoas que são contra a oferta da igreja, são contra isso, elas dizem assim: Paulo trabalhava com as próprias mãos, mas eles esquecem isso. Ele trabalhava quando não tinha como, mas a missão dele era pregar o Evangelho integralmente, tempo integral. Tanto você vai encontrar Paulo agradecendo a igreja de Filipos, porque eles mandaram recursos para que ele se dedicasse. E até chega um momento, tem uma igreja que ele diz assim, que ele escreve, teve uma igreja, se não me engano é Coríntios, que ele não pediu ajuda, não lembro qual que é a igreja, que ele não pediu ajuda, que aquela igreja não contribuiu com nada para a pregação do Evangelho. Ele disse: eu não peguei nada de vocês, trabalhei com minhas próprias mãos, e tem uma hora que ele diz assim: despojei outras igrejas para pregar para vocês. Quer dizer, ele chegou naquele lugar, era um povo que estava recebendo o Evangelho de uma forma nova, ele não quis pedir ajuda, porque ele falou: pode alguém aqui aprender e achar que vai viver só nisso, então não vamos fazer isso. Então ele preferiu já uma igreja que estava edificada, que era de fora, ajudando ele, e para que ele pregasse ali sem impor esse encargo naquele povo que não estava preparado para contribuir. Até acontece isso, até hoje isso acontece com a pregação do Evangelho. Por exemplo, a nossa igreja mesmo, o missionário, ele alcança vários países. São muitos países que alcançam, às vezes com o trabalho de internet, traduzindo as pregações. E tem lugar que a igreja, como na Romênia, nós temos, abriu há pouco tempo, a igreja na Romênia, está sendo feito um trabalho lá. Tem igreja na Argentina, tem igreja no Uruguai, tem igreja no Peru. Em algumas situações, em alguns países, vai dinheiro aqui do Brasil para manter aquelas igrejas lá, porque lá ainda não tem recurso suficiente. Tem igreja em alguns países que não tem como se manter, então arrecada aqui e até não tem um povo preparado ainda para contribuir, aí tem que mandar recursos daqui. Então existe isso. Paulo, aconteceu isso no ministério dele, aconteceu isso. É mentiroso aquele cara que diz que Paulo nunca recolheu oferta. Ele recolheu ajuda sim de outras igrejas. Às vezes da igreja que ele estava pregando, era igreja nova, não estava edificada, poderia causar escândalo, aí ele deixou ali, ele foi só pregando, mas outras ajudavam. E assim vai, depois você vai encontrar nas cartas deles, ele agradecendo. A carta de Filipenses é uma que ele agradece. Mas o que eu quero dizer aqui, voltando aqui a mensagem para não sair do tema, e acho que esse é o tema para a gente orar. Aquela mulher, para ela entender o que Paulo estava pregando, para ela compreender de coração, precisou que Deus abrisse o coração dela. Nós precisamos fazer essa oração pela nossa família. Deus abre o coração deles. Abre o coração para ouvir a palavra. Abre o coração para dar atenção à palavra. Abre o coração deles para que eles entendam a tua palavra. Porque o compromisso meu é falar de Jesus para as pessoas, mas nós não temos o poder de fazê-las acreditarem, de fazê-las crerem. Só Deus tem esse poder.
de abrir o coração delas. Nós podemos procurar, nós podemos nos dedicar a aprender e a ensinar, até porque a palavra de Deus diz: todo servo do Senhor seja apto para ensinar. Então nós temos que ter essa dedicação de aprender de Deus e ensinarmos aquilo que aprendemos, que recebemos de Deus. Mas quem faz a obra no final é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ele encontra a liberdade naquela pessoa e abre o coração para que ela compreenda. Logicamente que Deus, Ele não força. Esse abrir o coração não é que Ele força, Ele já encontra, Ele sabe, porque Deus conhece até as intenções de coração, Deus conhece tudo de uma pessoa. Então Ele sabe aquela pessoa que possa não estar entendendo, mas tem um coração que tem bom grado para com Ele. Então Ele vai abrir e vai fazer a pessoa entender. Então que essa seja a nossa oração. Deus, abre o coração das pessoas para as quais eu vou pregar. Abre o coração da minha família para entender a Tua palavra, para se dedicar a ouvir. Porque primeiro nós temos que Ele abrir o coração dela para que estivesse atenta. Se não tiver atento, não vai. É igual você já conversou com uma pessoa, você está conversando, e a pessoa está desatenta ao que você está dizendo. Aí quando você terminar de conversar, o brasileiro é falso para danar, ele fala assim: é isso mesmo, ou é complicado. Na verdade, quando a pessoa fala isso para você, você sabe, ela não entendeu nada, não está nem atenta para o que você estava falando, está falando sozinho. É complicado. Está dizendo, para de falar, quero nem saber o que você está dizendo. Tá bom, é isso mesmo. É isso mesmo, em tudo que você fala. Porque quando a pessoa está atenta, o que você está falando importa para a pessoa, ela está atenta, ela sempre tem uma pergunta em cima, ela sempre tem uma interrogação. Mas e se isso? Mas e aquilo? Porque isso é comigo, é com você. Quando a gente algo nos chama a atenção, a gente estamos atentos a algo. Você mas isso, você tem um comentário assim. Agora você é isso mesmo, tá bom. Você falei sozinho o tempo todo. Então quer dizer, isso é na pregação do Evangelho. A pessoa não está atenta ao que o pregador está pregando, não vai produzir nada. Então, só que Deus, o próprio Deus que faz essa obra. Às vezes eu vejo um pregador que fica até bravo, já pregador bravo no altar com as pessoas, com os meus. Preste atenção no que eu estou falando, dá atenção. Tem pastor que até bravo, assim, aí vê o outro lá, às vezes, cala a boca, presta atenção. Já vi pastor bravo nisso, besteira, não adianta. Só que a pessoa não está atenta, porque Deus não encontrou liberdade de chamar a atenção dela. Porque a pregação não é do pastor, a palavra não é dele, a palavra aqui é de Deus. Se Deus encontrar na pessoa boa vontade, Ele vai abrir o coração dela. Então acho que nossa oração tem que ser: Deus, que haja boa vontade na minha família, para ouvir Tua palavra, para que o Senhor tenha liberdade de abrir o coração deles para atentar, prestar atenção, dar atenção e aprender. Porque se atentar, der atenção, vai aprender, porque Deus é sábio para ensinar. O pregador pode ser até limitado, mas o Espírito Santo, que é o dono da palavra, não é. Às vezes numa palavrinha só vai falar muito forte o coração da pessoa, que ela vai entender, vai crer e vai se dedicar e vai aprender muito mais. Amém, Jesus? Então ficamos com essa palavra para a gente fazer a oração da família e no demais. Deus abençoe.